Oi, gente, voltei. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a introdução alimentar que eu fiz com a Emily. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, continue assistindo. Você ali. Vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos? Almoçar. Oi, gente. Bom, como vocês podem ver, eu optei pelo método BLW, de introdução alimentar para Emily. Ela tá confusa, tá pensando com quem que a minha mãe tá falando. E o método BLW eu vou deixar disponível algumas fontes na descrição. Tem muita informação. É um pouquinho difícil de achar algumas coisas, mas é bem legal, a informação tá aí. Então eu vou deixar disponível para que vocês possam saber mais detalhado o que é realmente o método BLW. Mas, assim, resumindo, o bebê ele começa a se alimentar sozinho, né? Ele mesmo, ele entra em contato com os alimentos, ele aprende, né? A textura dos alimentos, as cores, e isso ele vai aprendendo a se alimentar sozinho desde os 6 meses, tá? Tem algumas coisinhas que é importante ressaltar, que é a amamentação. Geralmente os bebês que têm mais facilidade para lidar com o método são aqueles bebês que tiveram a amamentação exclusiva leite materno e livre demanda, né? Então, existem sim, existe a possibilidade do bebê que não teve a amamentação com leite materno exclusivo e sim com leites artificiais através de mamadeira. Existe também a possibilidade, mas é um pouquinho assim, requer um pouco mais de atenção. Enfim, existem algumas coisinhas, né, que com 6 meses você precisa ficar muito atenta, porque pode dar acontecer da criança lá se engasgar. Os bebês, eles, querendo ou não, eles sabem o que eles vão conseguir engolir ou não, então eles mesmo, eles forçam, entendeu? Quando eles veem que tá prendendo ou então que tá muito grande, eles forçam para o alimento voltar. Isso às vezes assusta os pais, mas não significa que ele se engasgou, não pode colocar o dedo na garganta. Tem algumas coisas, algumas regrinhas que a gente tem que seguir e prestar bastante atenção. Então eu vou deixar para que vocês possam ler. Minha proposta aqui é falar um pouquinho da minha experiência com esse método, né? Quais são as vantagens, quais são as desvantagens, né? Falar um pouquinho como foi a adaptação. Enfim, com 6 meses eu já comecei a oferecer os alimentos para ela, mas com 6 meses a gente oferece os alimentos em formas de tirinha, porque os bebês eles ainda não têm essa coordenação de pinça, né? Que é para pegar os alimentos, o pedacinho pequeno e colocar na boca. Eles sabem pegar assim. Então a gente corta em tirinhas que eles segura, entendeu? E vão experimentando. Tem algumas coisas que eles conseguem comer, outras coisas eles só mordem, por exemplo, a carne. Geralmente eles só sugam o caldinho da carne. Mas não se preocupem, porque assim, com 6 meses, até 1 ano mesmo, o alimento ele é complemento do leite, entendeu? O principal alimento ainda continua sendo o leite. Então, a gente não precisa se preocupar muito, principalmente no começo, não tá comendo muito. Realmente, eles não vão comer muito, eles vão brincar, fazer muita bagunça, jogar as coisas no chão, mas isso tudo faz parte do aprendizado, isso tudo faz parte do processo em si. Obrigada. Come? Come? Eu não cheguei a fazer logo de começo
sopa, essas coisas. Eu logo com 6 meses mesmo eu já comecei a introdução do BLW. E como logo em seguida eu precisei operar, eu tive que fazer algumas coisas, tive problemas de saúde, então na recuperação eu não tinha como ficar tendo muito tempo para limpeza depois, porque eles sujam, entendeu? Principalmente quando tá aprendendo. Então depois de, acho que com 7 meses, 8 meses mais ou menos, eu comecei a introduzir a sopa. Então eu fazia aquela sopa, receita básica que todo pediatra passa, né? Então eu fazia a sopa e dava para ela normal, como toda a única coisa que eu não fazia era passar na peneira, essas coisas que os pediatras eles falam, né? Passar na peneira, tudo mais. Não, eu sempre dei com pedacinhos mesmo. Ela sempre já fui estimulando a mastigação dela. Ela nunca teve problema, graças a Deus. Sempre deu tudo certinho. Então, depois que passou por esse processo, que eu passei por esse processo de recuperação e tudo mais, eu voltei aos poucos, né, o BLW. Mas eu voltei assim, ele de forma. Eu fazia o BLW no almoço, e na janta eu dava sopa, né? Porque eu achava que ela estava comendo muito pouco, né? Essas neuroses de mãe, eu achava que ela estava comendo muito pouco, que ela não estava se alimentando direito, eu comecei a ficar com medo, e aí eu fazia dessa forma. Já estava acostumada também com a sopa, não fazia tanta bagunça, não fazia tanta sujeira, né? Por ser final do dia, a gente já tá cansado, né? Então eu fazia assim. Por um lado, isso, isso era bom, entendeu? Porque realmente, nesses dias que a gente tá com pressa, você dá uma sopa, entendeu? A criança já come e vai mais rápido. Porque dessa forma eles demoram um pouco mais para comer, eles brincam, eles comem, né? E o processo é um pouco mais lento realmente. Então eu achei bom por um tempo. Depois, ela mesma foi recusando eu dar comida para ela. Ela queria pegar a colher, ela queria pegar a comida da colher, ela mesma queria se alimentar sozinha. E aí eu fui deixando, entendeu? Até que ela tá agora exclusivo BLW, a não ser quando a gente vai na casa dos avós dela, que eles às vezes ainda querem dar comida para ela, eu deixo, não interfiro. Contanto que ela não não fique agitada, nem nada, eu não interfiro, eu deixo fazer do jeito. Então, assim, as vantagens que eu vejo é que todas as vezes que a gente precisou sair, come, filha, direitinho? Come. Ah, lembrando, o método BLW é assim, ele foi feito para a criança aprender a se alimentar com a família, entendeu? Então, o ideal é você sentar na mesa com ela e comer junto com ela. Enquanto ela tá almoçando ali na bandejinha dela, você tá almoçando aqui no seu prato, entendeu? Então, ela vendo você comendo, o processo, tudo mais, ela vai aprendendo também e cria essa interação, né, de família, de vai aprendendo desde cedo, comer na mesa, com a família toda, que eu acho bem bacana, eu acho super legal. Então, que nem o que eu tô fazendo aqui agora é errado. É errado. Tanto é que ela tá dispersa. Ela não tá se alimentando. Eu tô com o meu prato de comida aqui, mas eu tô falando. Então ela não tá se alimentando direito. Eu vou almoçar e depois eu continuo com o vídeo. Mas eu vou deixar gravando para que vocês possam ver ela comendo. Toma papá?
Bom, ela já tá satisfeita, mas ela ainda fica beliscando um pouquinho, fica fazendo gracinha, quer dar comida pra gata. Então acho que já dá pra eu falar um pouquinho melhor. Então, o conceito do BLW é esse, a criança aprender com os alimentos, as texturas, para que ela sinta prazer ao se alimentar, né? Porque muitas crianças, elas não gostam de comer, porque geralmente a gente fica naquela pressão de que tem que comer, tem que comer, tem que comer, e a gente pressiona tanto a criança a comer que aquilo se torna um momento ruim, um momento chato, um momento de obrigação. Então isso faz com que a criança não goste de comer. Eu vou tirar ela da cadeirinha e já volto. Onde eu tava? Onde a mãe tava? O que a mãe tava falando? O que a mamãe tava falando? Você tá fazendo cocô, né? Então, o método BLW ele tem esse conceito da criança ir aprendendo com os alimentos, aprendendo a mastigar, a conhecer e tornar, né, o momento da refeição um momento prazeroso, que seja uma brincadeira mesmo, né? Aquele negócio de, não pode brincar com alimento, eu acho que isso ficou lá no passado e eu acho que pode sim brincar com alimento, deve brincar com alimento, porque brincando que a gente aprende, brincando que a gente descobre as coisas, que a gente ganha interesse pelas coisas, né? A alimentação, acho que nada mais é do que uma grande brincadeira, assim, de aprendizado para as crianças, né? E dessa forma eles vão gostando do negócio. Tá meio conturbado hoje. Bom, os alimentos que eu dou para elas são só alimentos naturais. Todos eles eu faço ou cozido ou no forno. A carne é sempre grelhada. Cozido eu já fiz no começo, mas não fica com... Não sei, fica meio esquisita. Mas eu faço grelhado. Eu não coloco sal. Só às vezes que eu coloco uma pitadinha de sal quando eu tô cozinhando os legumes. Mas eu não costumo colocar sal. O arroz eu coloco, mas bem pouco também, porque eu faço agora, eu tô fazendo comida para todo mundo. Então tá todo mundo comendo a mesma comida. Eu aprendi a comer comida sem sal. Lógico que a carne, eu faço a carne dela e a minha carne eu acabo temperando um pouco mais. Mas pra ela não. A gente às vezes tem aquele negócio de, não tem sal, não tem gosto. A primeira vez que eles estão se alimentando, né, com aquele tipo de alimento. Então, eles não sabem o que é uma carne salgada, uma carne com sal, entendeu? Eles estão descobrindo o sabor da carne naquele momento, então eles não têm esse vício, né, que a gente tem, essa necessidade, e eles não sentem essa falta do sal, porque eles nunca comeram aquilo antes. E então não tem essa de tipo, que dó, vai ficar sem gosto. Não, dó é você colocar um sal sabendo que isso vai fazer mal. Então, até 1 ano, até 2 anos, sabe? Tenta evitar o sal, porque tudo bem, sal não é bom em nenhuma época, né, da nossa vida. Muito sal não é bom. Mas até os 2 anos eu acho que é bom evitar sim, boa quantidade, colocar uma pitadinha de vez em quando, ou não colocar, eu acho super válido. O próprio alimento ele é salgado, a gente consegue temperar com outras coisinhas, salsinha, cebolinha, a cebola, o alho. Então a gente pode aproveitar esse mundo, né, de temperos naturais e deixar uma carne saborosa e deixar uma comida saborosa sem precisar colocar o sal, entendeu? Então eu acho isso bem legal. E açúcar também, não coloco açúcar em nada. A fruta que eu dou pra ela já tem o próprio açúcar da fruta e eu não dou nenhum alimento industrializado também. Gelatina, essas coisas não dou nada. É tudo natural. O açúcar eu também tô evitando. Quando ela fizer o ideal é evitar até os 2 anos, mas acho que quando ela fizer 1 aninho eu já vou dar de vez em quando uma coisinha ou outra, porque não vai ter como fugir muito.
mas não é bom. Não é bom, não é recomendado, tá? Faz mal. Principalmente até 1 ano, porque o estômago deles ainda não estão preparados para receber esse tipo de alimento, assim como o leite de vaca, entendeu? Que parece ser tão, né? Mas não, o estômago deles não está preparado por causa da quantidade de gordura que tem, entendeu? O leite de vaca ele tem bastante gordura, assim como doce, chocolate, essas coisas. A bola é? Joga a bola. Ah, gente. É, mamãe tá fazendo vídeo. Então eu também não dou. Eu costumo fazer assim, pra não dar sempre só carne, arroz, legumes, entendeu? Que querendo ou não, qualquer um acaba enjoando. Ela mesma às vezes dá uma enjoadinha de alguns tipos de alimento, por exemplo, a batata. É uma coisa que ela comia muito, agora ela acabou dando uma enjoadinha, então a gente vai substituindo por outros. Ou então a gente vai fazendo de forma diferente. Às vezes eu faço. Eu vou inventando receitas com o que eu posso. Que nem uma vez eu fiz bolinho de legumes com batata. Eu cozinhei a batata, amassei ela bem amassadinha, enrolei cozinhei os legumes, eles bem fatiadinho, sabe, bem pequenininho mesmo, cortadinho. Cozinhei eles, aí eu fiz uma bolinha de batata nos legumes e coloquei no forno. Aí ele deu uma endurecidinha e ela adorou, comeu bem. Adorou, comeu bem, entendeu? Então a gente vai variando, né? Macarrãozinho também, às vezes eu faço macarrão. O molho de tomate eu faço com o próprio tomate, aquele suquinho do tomate. Então tem bastante opção aí pra gente fazer com alimentos naturais e que não dá tanto trabalho. Eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. Eu morro de preguiça de fazer comida, de fazer essas coisas. E mesmo assim eu já tô super adaptada. Não acho que seja tão trabalhoso, né? Que nem às vezes a gente pensa, mas sopa é muito mais rápido. A gente faz pra semana e congela tudo. Realmente, né? É bem mais fácil, apesar de congelar, acaba perdendo um pouco dos nutrientes, mas é mais fácil mesmo, porque a gente, querendo ou não, mesmo a gente fazendo essa introdução de forma do MLW, que a gente vai oferecendo os alimentos, eu acho importante a gente seguir um grupo, né, de alimentos, que nem eu recebi uma tabelinha. Que eu acho que todo pediatra passa, né, para as mães. O pediatra não é nutricionista, é o ideal mesmo a gente levar ele no nutricionista, que é quem entende realmente de alimentação. Se vocês puderem levar, eu aconselho demais, que vai te ajudar bastante nesse processo. Se não, eles geralmente passam uma tabelinha assim, ó, ensinando você a fazer a sopa, né? E que eu já fiz muito, né, dessas sopas aqui quando eu operei, a única coisa que eu não passava na peneira. E eles têm vários grupos, né? Eles passam os ingredientes e os grupos que são importantes a gente ter um de cada grupo, né? Que é o que faz o complemento, uma alimentação completa, entendeu? Então, aí seria uma carne, o arroz, o macarrão, o aveia, o fubá, batata, o mandioquinho, o cará. Então, a gente vai seguindo nessa ordem. Então, são 5 grupos e os temperos, né? Então, o que eu faço, né? Mesmo seguindo o BLW, eu procuro sempre colocar um alimento de cada grupo, para que não falte na refeição dela. E é lógico que tem coisas que ela gosta mais, ela vai comer mais do que outras coisas. Isso até fiquei preocupada na época, porque ela tá com baixo peso, né? E eu achei que fosse justamente por causa disso. Porque às vezes ela come mais um alimento do que o outro. Tanto é que às vezes eu acabo interferindo um pouquinho. Falo, olha, come esse daqui, entendeu? Você não comeu muito desse. Aí eu vou lá e dou pra ela, ela come. Mas
Eu cheguei a ficar preocupada, porque eu pensei, ela não tá se alimentando direito, tá comendo mais um tipo de alimento do que o outro, deve estar faltando algum nutriente pra ela, né? E talvez seja por isso que ela esteja com baixo peso, né? Que o pediatra, ele até... E aí ele passou o exame de sangue nela, pra ela, exame de urina, exame de fezes. Graças a Deus deu tudo ok, ela tá super saudável. Aí ele falou pra mim que eu posso ficar tranquila, que eu posso relaxar, que o baixo peso dela é dela mesma, que ela é uma criança super ativa, ela é muito ativa, ela não para quieta. Ela tá com 11 meses agora, ela começou a andar com 10, mas já deu os primeiros passinhos dela com 8. Então, quer dizer, ela não para quieta, ela brinca o dia inteiro. Então, ele falou, realmente ela é muito ativa e ela às vezes gasta um pouco mais de energia do que consome, mas é normal, não preciso me preocupar, porque todos os nutrientes, todos os exames, tudo tá certinho e ela tá super bem. Aí me deu aquele alívio e eu voltei, continuo com a alimentação dela do jeito que eu estava fazendo, que graças a Deus agora eu tenho certeza que tá tudo bem, que eu não tô fazendo errado, e ela também continua só no peito, sem complemento. Então, voltando ao assunto, os benefícios que eu acho do BLW é o seguinte, às vezes a gente precisa sair, às vezes a gente vai em algum restaurante, às vezes a gente vai fazer um passeio, a gente vai num barzinho, e é muito legal porque como ela come sozinha e ela come já os alimentos picadinhos desde sempre, a gente não precisa levar um potinho de comida para ela para ter que dar comida lá na hora, entendeu? A gente pode ir para os restaurantes. Nem todos, né? A gente tem que tomar cuidado e olhar isso antes. Isso é né? A gente tem que ter um pouquinho de bom senso em relação a isso. Mas a grande maioria dos restaurantes e dos barzinhos, eles quebram seu galho. Tem restaurantes que tem, que já são próprios para já tem já estão fugiu a palavra. Já estão preparados para essa situação, que eles têm um menu kids, que é tudo, os legumes são tudo cozidos a vapor, não tem adição de sal, então é bem legal. E também os barzinhos, que geralmente não tem esse tipo de preparo, se você conversar com o garçom, você conversar com as pessoas que estão servindo, né? Na hora de você fazer o seu pedido, você pode pedir uma guarnição de verduras, de legumes, e pedir para que venha sem sal, entendeu? Você pode pedir uma carne também sem sal, entendeu? Você pode fazer alterações. E eles fazem, sabe? E é muito legal porque eu não tive problema nenhum nesses lugares, ninguém me tratou mal por causa disso, muito pelo contrário, eles sempre vieram bem animados, assim, bem empenhados mesmo em ajudar, em querer fazer o possível para que ela tivesse uma refeição adequada no estabelecimento deles. Então isso eu acho muito legal. Então basicamente o que eu levo geralmente é a cadeirinha dela, que eu ando com ela para baixo e para cima. Tem lugares que não precisa. Eu vou falar um lugar que eu fui recentemente que eu adorei, que é o Outback. Lá eles têm tudo preparado para crianças, desde bebês. Tanto a cadeirinha, é que para 6 meses eu acho que a cadeirinha deles já não dá. Mas pro tempo dela, de 11 meses, ela consegue sentar bonitinha na cadeirinha, tem um cinto de segurança, tem o menu Kids. O menu Kids só teve uma opção que dava pra ela, as outras são para crianças um pouquinho maiores, mas não importa, tinha a opção lá. Eu adorei aquele lugar pra ir com ela, né? Mas assim, é muito legal isso, a gente não passa nervoso nos lugares pra ela comer. E uma das coisas que é complicada é a sujeira, no começo principalmente, porque eles sujam muito. Para aprender, eles jogam no chão, eles fazem bagunça, eles espalham tudo e é sempre muita sujeira. Suja a roupa, às vezes mancha, não importa se tá com babador ou não, ela mesma ela se irrita muito com o babador. Eu começo a comida com ela com babador, dali a pouco eu já arranco o babador e deixo ela sem. Dependendo do que ela tá comendo, eu vou até deixar no finalzinho do vídeo
um vídeo que eu fiz ontem com ela comendo macarrão com molho. Ela se sujou inteira, que do almoço foi direto pro banho. Hoje ela não se sujou tanto, porque a comida também ela não suja tanto. Deu só pra lavar as mãozinhas dela, o bracinho e o rosto, e ela já tá bem. Não preciso dar um banho nela logo em seguida. Mas a sujeira no começo, né? Agora ela já não faz tanta sujeira assim no chão. Ela já não joga mais tanta coisa no chão. Ela não faz tanta birra. Que ela fazia muita birra também, né? De que não queria, começava a jogar e queria pegar a colher da nossa mão, enfim. Mas isso também é um pouco de culpa minha por eu ter feito essas variações na alimentação dela. Um pouco BLW, outro pouco sopa. Então ela não aprendeu nem de um jeito nem de outro. Ela, às vezes eu queria que ela comesse sozinha, ela estava esperando eu colocar na boca dela, então ficou um pouco confuso para ela. Então, às vezes, ela realmente se irritava e ela demorou um pouquinho mais para aprender. Se eu tivesse seguido com o BLW desde os 6 meses, sem mudança, sem nada, hoje, com 11 meses, ela já estaria conseguindo comer com uma colher. Pode parecer mentira, mas não é verdade. Eu já vi bebês com 11 meses, um aninho, que já conseguem comer com uma colher sozinhos. Tem um pouco de dificuldade de coordenação motora, cai muito alimento fora, lógico, mas já sabe o processo. Ela gosta às vezes de pegar a colher e às vezes eu deixo a colher com ela mesmo para ela ir aprendendo, mas ela pega realmente o alimento e faz aquele catapulta. Joga o alimento longe. É bonitinho. Mas enfim. Se eu tivesse feito desde o começo com ela assim, ela talvez já estaria comendo. Ou não, né? Porque cada um tem o seu tempo, cada um tem. A gente não tem que ficar apressando as coisas, nem forçando as coisas. Você rasgou a caixa, né? Rasgou a caixa. Mamãe viu. Então. Mas eu também não tenho muita pressa. Higiene sempre muito bom. Vocês devem ter visto. Ai, meu Deus, tá pegando com a mão a comida dela. Que horror, que nojo. Eu lavo muito bem a minha mão antes de dar a comida para ela. Eu lavo a mão dela. A bandeja também é lavada da mesma forma que é lavado o prato, que eu não uso pratinho ainda com ela. Então, eu tenho um paninho que eu deixo aqui do meu lado. Eu tô sempre limpando a minha mão. Também não sou neurótica com isso. Minha casa tem 2 gatos, vira e mexe tá uma zona, anticorpos é muito bom, obrigada. Não, brincadeira, gente. Na hora da alimentação, sempre faço uma boa higienização. Tanto na minha mão, né? Filha. Quanto na mãozinha dela. E na bandeja. O que mais que eu tinha pra falar? Eu tenho certeza que eu tinha mais coisas pra falar, mas agora eu não tô lembrando. Resumindo, assim, para que vocês possam ter uma base, né, uma noção um pouco mais do que é o método da rotina e tudo mais, eu particularmente, eu gosto bastante. Eu prefiro esse método porque quando eu tava dando sopa, como eu fiz os dois, entendeu? Dos dois eu prefiro mesmo o BLW. Quando eu tava dando a sopa pra ela, acontecia muito do tipo, eu não conseguia almoçar, entendeu? Porque eu fazia a comida dela, aí eu dava a comida pra ela e quando eu ia almoçar, ela não deixava, ela não deixava eu comer de jeito nenhum. Ela começava a chorar, ela queria o que eu tava comendo. Eu não conseguia me alimentar bem também, porque às vezes eu tinha que fazer o almoço dela. E aí eu perdia muito tempo fazendo a comida dela, não tinha tempo para fazer a minha. Então eu acabava comendo qualquer coisa. E aí eu só conseguia comer mesmo direito alguma coisinha
era quando ela dormia. Dessa forma me ajudou porque eu faço comida pra ela e já faço pra mim também. Então a gente come a mesma coisa, senta junto, enquanto ela tá comendo eu tô comendo, entendeu? Eu geralmente termino de comer muito antes do que ela, e aí eu vou e fico sempre observando, tá, gente? Isso é uma outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Então, quando eles estão comendo, independente do tempo, ela tá com 11 meses, mas tem que estar sempre observando se ela não vai se engasgar, se tá tudo bem, entendeu? Então, isso é fundamental para segurança, entendeu? Então, assim, é muito importante sempre observar eles comendo para ver se, né, se tá tudo bem. Jamais coloque na cadeirinha para comer e vá fazer outra coisa, lavar uma louça, limpar a casa, qualquer coisa do tipo. Jamais façam isso, gente. Isso é muito perigoso, tá? Então, vocês têm que estar sempre observando eles comendo para ver se realmente não acontece um engasgo e se tá tudo ok. E é isso, gente. Eu não sei se eu tinha mais alguma coisa pra falar. Eu não tô conseguindo lembrar porque ela não para quieta aqui do meu lado. Então, eu acho que ela fez cocô. Eu vou parando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida ou se ficou faltando alguma coisa pra falar, deixa nos comentários que eu vejo se eu consigo fazer algum outro vídeo falando sobre isso. Então eu vou respondendo nos próprios comentários mesmo. Tá difícil para fazer vídeo porque eu comecei a prestar serviços também. Eu trabalho em casa. Sempre trabalhei em casa, mas eu estava um tempo parada. Agora eu comecei a prestar serviço, então o meu tempo tá bem corrido e as tardes ficam bem agitadas, como vocês podem ver, ela não para quieta, é o tempo todo assim. Então tá difícil mesmo para gravar vídeo, mas sempre que der eu vou gravar um vídeo. Eu quero ver se eu consigo pelo menos gravar um por semana, vamos ver. E responder os comentários também. Às vezes nem sempre eu consigo responder de imediato, mas depois dá um tempo eu volto e vou respondendo todos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou parando por aqui antes que ela derrube o computador. Beijo, gente, e até a próxima.